Pessoal, vamos lá? Deu aí, pessoal? Deu aí, pessoal? Deu aí, pessoal? Aula longa, aula chata, aula que tem que ser entendida hoje, tá? Eu vou falar, a gente vai ver 2, 3 slides no máximo, mas tem que ser entendida hoje, tá? Eu só queria avisar uma coisa, esse ano eu estou mudando, então esse ano eu vou dar diagramas de fases e transformações de fases e vem a prova, tá? Então não tem tratamento térmico esse ano, portanto a prova não vai demorar muito, tá bom? Tudo como combinado, eu vou corrigir as provas de vocês antes de entregar, eu vou dar uma semana para vocês olharem as provas, como eu disse que daria, tá? Por que dar uma semana? Porque tem um monte de galera que no final roda com 0,3 e vem dizer, eu quero minha P1, agora eu quero catar um pontinho na minha P2, isso não vai rolar mais, tá? Então assim, eu vou dar uma semana, vocês questionem, tiverem que questionar e depois eu não olho mais as provas 1, tá bom? Então eu vou dar uma semana, a gente vai lá na minha sala, cada um olha o que quiser. Então eu vou dar as provas antes, mas eu acho que em 15, 20 dias tem a nossa P2, tá? Esse ano nós vamos ter problema, né, pessoal? Porque nós temos semana acadêmica, MPU e eu ainda tenho uma viagem no meio do caminho, um congresso da BM. Tem a nave também, no final do ano. O que é isso? Encontro Nacional de Engenharia Naval, no Rio, uma semana. Chora, velho. Mas eu acho que eu não sou obrigado a dispensar. Só. Tem dar certificado lá, conta com também. Ano retrasado eu fui. Não sei, cara, vou falar com o coordenador. Quem é o coordenador? Oberdan Nogueira. Oberdan. Oberdan Nogueira. Baixinho, meio... Isso. Peraí, tá. Meio gordo. Gordo. É bem gordo ele. É um anão? Parece talentoso. Tá, vamos lá então, pessoal. Bueno. Tentar ser rápido, porque fica uma hora cansa de falar demais. Mas vamos lá. Deu aí, Fernando? Só que precisa entender mesmo, pessoal. Bueno, então nós entramos no nosso diagrama ferro-carbono, tá, pessoal? A rigor, vão ter cálculos, vão ser os mesmos, tá? Então não muda muita coisa. O que a gente tem que entender? O ferro-carbono e como ele está acontecendo. Então a grande mudança que a gente tem agora é que o meu ponto eutético ele deixa de ser de tanto interesse para mim, tá? O meu maior interesse agora é na minha transformação eutetoide. O que acontece? Antes, aquela estrutura lamelar que eu tinha, ela era gerada quando eu chegava na mistura ideal do componente de A e do componente de B. E no estado sólido, direto do líquido, eu tinha aquele grão, idealmente falando, lamelar, certo? Aqui não acontece mais isso. No meu diagrama ferro-carbono, esse ponto eutético ele não tem grande importância, porque o componente não é tão claro e nem tão óbvio assim. Para que a gente entenda, o paralelo do ponto eutético eu posso traçar lá para a esquerda, no meu ferro-carbono, no meu ponto eutetoide. Esse eutetoide é basicamente a mesma coisa, só que ele vem do sólido para o sólido. Então, a partir de um sólido onde eu tenho todo mundo dissolvido, eu te gero um outro sólido com duas fases. E essas duas fases vão estar naquele caráter lamelar que eu tinha lá no meu eutético, na liga chumbo-estanho ou em qualquer outra liga. Tá, pessoal? Então, isso é de uma importância bem grande para nós. O que acontece? Esse daqui é um diagrama genérico A e B, em que eu tenho vários pontos de transformação, vários pontos triplos. Eu não vou me detalhar tanto nisso aqui, porque a rigor, daqui para a direita a gente não olha, porque o nosso ferro-carbono não tem isso. Tá? Isso daqui, ó, tem todas as transformações, mas o meu ferro-carbono ele vai só até aqui. Por quê? Porque assim, ó, vocês precisam entender uma coisa. Eu tenho solubilidade do carbono no ferro, a temperatura ambiente e em qualquer outra situação. Só que uma hora, quando essa solubilidade do carbono no ferro acaba, o carbono sai, ele não te gera uma nova fase baseada em ferro e carbono. Como, por exemplo, assim, ó, na esquerda eu tenho carbono dissolvido no ferro. Quando o carbono sair, eu não vou ter ferro dissolvido no carbono, isso não existe para nós. Tá? O que eu vou ter do outro lado? Eu vou ter um composto, uma ligação química de ferro mais carbono. Essa ligação química se baseia em 3 átomos de ferro e 1 átomo de carbono, certo? Se tu fizer o balanço de massa disso aí, essa ligação química vai te dar 6,67% de carbono, tá? Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver uma composição do meu diagrama ferro-carbono acima de 6,67,
eu não tenho mais ferro. Vocês estão me entendendo? Eu passo a ter só esse composto ligado com ferro. E isso não tem interesse para nós, não tem o menor. Porque esse composto, na verdade, ele é um cerâmico. Ele tem uma ligação covalente com o ferro e ele é extremamente mais duro do que o ferro. Certo? Então não adianta, ninguém olha de 6,67 para cima, porque é puramente esse cara frágil. Seria um diagrama desse composto, que não nos interessa. Então o que nós chamamos de diagrama ferro-carbono, o que nós chamamos de diagrama de equilíbrio ferro-carbono, tem várias mentiras aí. Mas ele é usual, assim a gente vai continuar chamando. A primeira mentira é que ele não é um diagrama de equilíbrio. Por quê? Não. Ele não é um diagrama de equilíbrio, porque se ele fosse de equilíbrio, eu não teria ferro e composto de ferro. Eu teria ferro e carbono. Certo? Na verdade, ele é um diagrama de pseudo-equilíbrio, porque nas nossas velocidades de resfriamento usuais, eu não dou tempo o suficiente para o carbono separar do ferro. Eu teria que deixar anos ali. Estão me entendendo? Então, ele não é de equilíbrio porque ele é ferro composto de carbono e ferro. Então, ele é um diagrama de pseudo-equilíbrio. E ele não é um diagrama ferro-carbono. Por quê? Porque ele não é ferro-carbono. Ele é ferro composto de carbono também. Vocês estão me entendendo? Já vi pergunta falando isso. Tá? Ele não é de equilíbrio e não é um ferro-carbono. Mas é assim que todos chamam e é assim que vai continuar. Bom, então, quando eu tenho essa mistura ferro-carbono, a cara do meu diagrama ela vem até aqui. Porque daqui para cá, no peso de carbono, eu tenho só a tal da sementita. É o nome que se dá para esse composto de ferro. Então, ele vai até 6,67% de carbono. Se nós olharmos, pessoal, é tudo razoavelmente igual. Toda zona que eu tenho duas fases, ela é delimitada por duas zonas monofásicas. Entenderam? Então, se nós olharmos aqui para cima, quem é que eu tenho aqui, ó? Vamos lá, pessoal, vamos lá. O que está escrito ali? Não, está escrito Leaves mais líquido. Isso quer dizer que na esquerda dessa região dupla, quem eu tenho? Um sólido Leaves. E à direita, quem eu tenho? Um líquido líquido. Certo? Então, continua a mesma coisa. Se eu quiser calcular a quantidade de um ali, eu calculo. Se eu quiser calcular a composição química de um ali, eu calculo. Da mesma maneira. Tá? Então, vamos olhar um pouquinho melhor, pessoal. O que acontece? Quando eu chego nessa região aqui, eu estou delimitado por Leaves aqui e por líquido desse lado. Certo? Bom, daí o que ele te diz assim, ó, existem alguns pontos de interesse nesse diagrama, que são de interesse em termos teóricos, porque para nós, engenheiros mecânicos, o primeiro deles é o que ele chama de ponto peritético. Esse ponto peritético não nos pesa muito porque ele envolve uma reação do líquido para o sólido. Na verdade, ali eu tenho coisas para pensar, do tipo, interface líquido-sólido, como é que solidifica, qual o formato da frente de solidificação, quem aparece primeiro, quem aparece depois. E isso para nós, ferreiros, que trabalhamos geralmente até 1000 graus no máximo, não é muito o nosso chão. A gente tem que saber que ele existe, mas a gente não se preocupa na morfologia, no crescimento disso aí. Tá? Isso aí seria uma metalurgia física que não nos cabe estudar. Mas o que ele te diz de início? Que existe um ponto peritético. Esse ponto peritético, ele existe, ele é um ponto triplo, na verdade, ele também tem 0 graus de liberdade, e ele existe quando eu venho do líquido, e a partir do líquido eu gero um sólido, certo? Junto com o sólido eu tenho o líquido, então eu vou ter esse sólido embebedado no líquido. Eu baixo um pouco mais a minha temperatura, e o que acontece? Repentinamente, esse sólido aumenta a sua solubilidade. Vocês estão me entendendo? Eu posso sim traçar um paralelo de quadro com o ferro-carbono. Já vou traçar. Na verdade, eu estou vindo com um dado sólido, e se imediatamente esse sólido passa a absorver todo o líquido que tem, e absorver todo o elemento de liga, quer dizer que eu tive um baita de um aumento em quem? Solubilidade. De quem? Do sólido. Do sólido. Por quê? Porque o líquido todo entrou nele. Tá, mas por que eu tive um aumento na solubilidade? Diminuiu a energia. Não. Por que eu tive um aumento na solubilidade? Não. Por quê? Porque houve uma mudança alotrópica. É o único jeito de eu ter essa baita mudança, esse baita aumento, certo? Se eu falar em termos de ferro-carbono, qual é a mudança alotrópica que eu tive? CCC com CFC. Qual? CCC do CFC. Nada a ver. Quer dizer, nada a ver não. Bem parecido, mas... Não. A minha mudança holotrópica, porque vocês não prestaram atenção no que eu estou falando. Eu estou dizendo que eu estou vindo dali de cima com pequena solubilidade. Vocês concordam comigo? Por quê? Por que eu tinha pequena solubilidade? Porque na verdade eu tinha uma quantidade de B, certo?
Para essa quantidade de B eu tinha sólido e líquido. Concordam? Isso quer dizer que o B não está onde? Não me entenderam? Não. De novo. Eu tenho uma quantidade de B misturada em A. Certo? Bom, eu baixo um pouco a minha temperatura e eu tenho sólidos mergulhados num líquido. Certo? E eu continuo com a mesma quantidade de B. Tudo bem? Na verdade, se todo B coubesse no sólido, o que eu ia ter? Só sólido? E eu não tenho só sólido, eu tenho sólido e líquido. Portanto, se eu baixar mais a temperatura quando o líquido virar sólido, o que eu vou ter? Tudo sólido. Mas onde é que vai estar a quantidade de B? Nossa. Onde? No sólido. Concordo? Portanto, eu tive o quê? Um baita de um aumento de solubilidade no sólido. Concorda ou não concorda? Sim. Bom, e como é que eu posso ter um aumento de solubilidade? Com mudança alotrópica. Qual no caso do ferro? Não. Ferro alfa, ferro gama. Qual mudança alotrópica eu tenho? Ferro alfa pro ferro gama. Do ferro alfa? Não. Também não. Do ferro delta pro ferro gama. Eu estou baixando. Vocês estão me entendendo? Se vocês... Sim ou não, pessoal? Estão me entendendo ou não? Se vocês lembrarem da alotropia, quem é que eu tinha? Eu tinha alfa, gama e delta lá em cima. É o que eu estou fazendo, eu estou baixando a temperatura. Certo? Indo com delta e uma hora qualquer eu viro quem? Gama. Certo? E todo o B que tem cabe dentro do gama. Aqui ele me chama de alfa. Tá? Então ali também houve uma mudança alotrópica. Para ele é com a do ferro. Tá? Então, eu estou descendo, eu tenho esse Lewis aqui que aparentemente cabe pouco B. Tudo bem? Uma hora qualquer o líquido vira... O líquido mais o Lewis vira alfa, que é diferente dos dois. Porque todo o B está dissolvido aqui. Certo? Bom, aqui tem um ponto característico, que é o ponto que eles chamam de peritético. Como? Quando, na verdade, instantaneamente nesse ponto peritético, todo líquido misturado com o Lewis vira alfa. Tá? Ele é um ponto característico, porque ele tem 0 graus de liberdade também. Certo? Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, e aí o que acontece? Eu continuo com o alfa, certo? Baixo mais a minha temperatura, o que acontece com o B? Sobe. Não entendi. Vira alfa. Não, B tá no alfa. Exato. Não acontece nada. Continuo com o meu. Continua. Tudo bem? Vai mudando linhas de solubilidade. Ela aumenta, diminui, mas bom, enfim. Eu tenho uma quantidade de B que está lá perdida. Tudo bem? Vamos só dar uma chegadinha mais para a esquerda para que vocês entendam. Um pouquinho à esquerda do peritético. Certo? O que eu estou vindo ali? Ó? Eu estou vindo no líquido, chego no Lewis mais líquido. Tranquilo? Quando baixar para cá, para esse ponto, quem é que eu vou ter? Quem? Não entendi, fala alto. Lewis mais alfa. Lewis mais alfa, porque está delimitado pela fase. Certo? Por que Lewis mais alfa? Porque da mesma maneira do eutético, o Lewis está sozinho, já apareceu. Vocês estão me entendendo? Apareceu um Lewis antes. Vou fazer o quê? Esse Lewis antes que apareceu não muda mais. Tá? Então, na verdade, quem eu tenho aqui, ó? Esse Lewis da esquerda mais alfa. Por o que acontece? Aí o alfa aparece. Certo? O alfa aparece para quem? Vamos lá, pessoal, vamos lá? Todo mundo? Hã? Não, pro Lewis. Porque o alfa já é alfa. Então vamos de novo. Líquido. Lewis mais líquido. Aí chega aqui, o líquido vira quem? Alfa. Lewis. Não. O líquido vira alfa. Porque aqui eu já tenho Lewis. Concordam? Tá? Aqui eu já tenho Lewis, o líquido vira quem? Alfa. Alfa. Então, Lewis mais alfa. Chega aqui, o Lewis vira quem? Alfa. Alfa. Tá? Então aqui, só alfa. Mesma maneira. Tá? Bom, então vamos dar uma pensada. O que está acontecendo? Vamos voltar para o meu peritético. Então eu tenho todo o cara dissolvido no meu sólido. Então, grãos iguais, com a mesma composição química, com o B todo dissolvido. Se eu... na composição química do peritético, tá me entendendo? Na composição química do peritético, quem é que eu vou encontrar?
Sigma mais alfa. Esse aqui? Vamos chamar isso aqui de delta, né? Acho que o nome que ele dá aqui é delta, né? Delta mais alfa. Então, na verdade, o que acontece? Ó? Tá todo mundo alfa. Tá? Quando chega aqui nesse intervalo, quem é que eu vou ter? O alfa aparece. Vocês concordam comigo ou não? Delta. Não, aqui. Os termos são... Esse cara aqui aparece, delta. Tá? Então eu chego aqui e começa a aparecer delta. Certo? Delta e alfa. Tá? Bom. Essa mudança altrópica? Não. Não, claro que é. Claro que é. Se aparecer o alfa, eu tenho uma mudança holotrópica. Só que a diferença é que a mudança holotrópica aqui não é para toda a liga, tu tá me entendendo? É só para alguns grãos, porque o alfa continua. Tá? Então eu estou descendo. Cheguei aqui, começa a me aparecer quem? O alfa. Delta. Tá? Então delta e alfa. Quanto mais eu baixar, o que vai acontecer? Mais delta. Menos Agora delta. precisamos entender, então. Menos delta. Então tá. Mais delta. Certo? Menos alfa. O quanto cabe de B em A? O quanto cabe de B no delta? Muito ou pouco? Pouco. Certo? Então vamos pensar assim, ó. Antes eu estava cheio de alfa, com todo o B dissolvido. Concorda? Agora eu estou gerando delta, que cabe pouco B. Para onde vai o B? Sai. Se não cabe, sai. E vai para onde? E vai para onde? Fica disperso. Fica disperso. Não, infelizmente não. Fica disperso. E é isso que nós precisamos entender. Ele vira o componente esse como... Não, aqui ainda não. Como componentes, eu estou te dizendo ali que eu tenho É dois porque o caras. B... Não, só um pouquinho mais. Aqui o diagrama está te dizendo que tu tem delta e alfa. Tá? Eu estou olhando só para esse cara aqui. Esquece o ferro carbono por enquanto. Tá? Então, na verdade, o que acontece aqui? Se isso aqui está me dizendo que eu tenho delta e alfa, eu tenho delta e alfa. Não tem muito como enrolar, aquilo ali é verdade. Então vamos de novo. Eu estava vindo com alfa, que cabe muito B. Daí começa a me aparecer uns delta, que cabe pouco B. E agora o que acontece com o B? Tem que sair. Para onde que ele vai? Não chuta. Usa a tua lógica. Para onde que ele pode ir? Pro alfa. Porque na verdade é assim, ó. O que ele está me dizendo aqui? Quem é que eu tenho? Mas eu tenho sólidos de alfa. Não, segura. Qual fases eu tenho aqui? Delta e alfa. Então não interessa se chove, se faz sol, eu tenho delta e alfa. Então é isso que tem que ser entendido. Que não dá pra gente imaginar muito assim. Tenho alfa e delta e tchau. Tá? Então, se não cabe B no delta, se tem B e tem delta e alfa, aonde que está o B? No alfa. Não. O que está no delta é o que cabe no delta. Tu tá me entendendo ou não? Está no delta, o que cabe no delta. Tem esse valor aqui. E pelo fato de caber mais no alfa do que no delta, não tem como acontecer de todo o B sair do delta e pular pro alfa? Não, porque cabe mais lá. B no delta. Se cabe, fica. É só o excedente que sai. Tá me entendendo? Sim, sim. Se cabe 50 e passa a caber 25, sai 25. 25 tem que ficar. Pessoal, por favor, vamos lá. Deu? Então, esse B vai pro alfa. Certo? Portanto, vai aumentando a composição química do B em quem? No alfa. Até quanto? Até virar bem. Até ficar maior. Até o quanto caber? Não. Por quê? Porque de repente cabe mais. De repente cabe mais do que a tua liga tem. Tu tá me entendendo? Então não até o quanto cabe. Isso já não é uma verdade. Mas na verdade, eu sempre disse para vocês que eu tenho duas linhas que delimitam uma região bifásica. A linha de uma fase e a linha da outra fase. Concordam? Quem é que eu tenho ali? Alfa e delta. A composição química do delta, como é que eu vejo? Pego a linha do delta e a do alfa? Então, até quanto? Até o que a linha do alfa mandar. Concorda? Então, se eu estou no meio do caminho aqui, ó,
O alfa tem esta composição e o delta tem quanto? Esta. Concordam? O alfa tem esta composição e o delta tem? Desculpa, cara. Não, é que eu peço desculpa se eu me perder. É que eu estou acostumado com ferro carbono. E no ferro carbono isso aqui é alfa. Então toda vez que eu me perder, tu me chama mesmo, tá? Então assim, ó, o delta tem esta composição e o alfa é esta. Concordam? Beleza. E se eu baixar mais, até quanto vai a composição do alfa? 15. Ali eu chamo de 15. É o máximo que vai, concorda? Esse 15 o que é? É o meu ponto eutetoide. É o análogo àquele ponto eutético que eu tinha lá. Estão me entendendo? Bom, qualquer líquido na composição eutetoide que vira o sólido, vira o quê? Não vira nada porque eu estou enrolando vocês. Porque não tem líquido. Não, um sólido que vira dois outros sólidos. Sólido. Tá? Mas assim, ó, então, não tem líquido ali. Então, o que é o eutetoide? O sólido naquela composição química vira dois sólidos. Tudo bem? Bom. Vai ter algum grão naquela composição química ali pro cara que eu estou falando? Vai ter alguns grãos, não vai? E os outros vão estar como? Como delta, que já nucleou e não muda mais. Concordam? Sim ou não, pessoal? Então quem eu tenho ali? Delta e alfa numa composição química. Esse alfa, se baixar um pouquinho, vira quem? Beta mais delta. Em que formato? Hã? O formato do eutetoide, que é quem? Não, que alfa? Lamelar. Lamelar. Da mesma maneira que eu tinha lá no meu eutético. Vocês estão me entendendo? Então, na verdade, quem que eu vou ter? Da mesma maneira que eu tinha outros lá, que eu tinha grãos de chumbo. Não, desculpa. Grãos de alfa e eutéticos de alfa e beta. Aqui eu vou ter grãos de delta e eutetoides de delta e beta. Então, lamelares, da mesma maneira que ela tinha antes. Vocês estão me entendendo ou não? Tem que entender, pessoal, tem que ser hoje, porque amanhã a aula que vem eu já não fico tanto tempo mais. É muito ruim quem faltou a aula de hoje. Tá? Então a coisa é muito análoga. Agora vamos pensar que eu esteja no meu 0,76. Não. Que eu esteja no meu 15. Cheguei lá no meu alfa com 15% de B. Baixa a temperatura. Quando eu chego em 600 graus, o que acontece? Vai virar delta e beta. Fica tudo lamelar. Mas não um grão, vários grãos lamelares. Da mesma maneira que lá no meu eutético. Tudo bem? Para o meu ferro carbono isso aí vai ter um nome. Eu não vou chamar de eutético nem de eutetoide. Até meio que poderia chamar de eutetoide, sabe por quê? Porque a mudança de composição química aqui, ó, é nula, vocês estão vendo? E aqui ela é muito pequena. Tá? Mas a gente não chama de eutetoide. Tá? Então, na verdade, eu vou ter 100% de grãos de uma cara só nessa composição química. Para esse A e B. Lá no meu aço vai acontecer a mesma coisa. Tá? E a gente vai chamar isso aí de perlita. Por que perlita? Porque esse esquema de linha e linha, que nós chamamos de esquema madrepérola. Facas antigas tinham esses cabos em madrepérola, que eram linhas de um e linhas de outro. Então ficou esse nome de perlita para o microconstituinte baseado em componente de ferro e ferro. Estão me entendendo? Sim ou não, pessoal? Tá? Então, nós vamos chamar esse perlita. Esse perlita ele é composto de quem? Ferro e ferro mais carbono. Ferro e ferro mais carbono. Na verdade, o nome do ferro ali naquela temperatura qual é? Ferrita, ferro alfa. E é ferro puro. Não, é o ferro com o que cabe de carbono nele. Tá. Que é, na verdade, 0,008, é muito pouco. Tá? E o componente do outro lado é o que nós chamamos de cementita, que é quem? Fe3C. É um cerâmico duro.
3 átomos de ferro e 1 de carbono. Tá? E aí deve acabar o nosso diagrama. Tudo bem? Sim ou não, pessoal? Essa Perguntem agora. resistência mecânica, essa Que tem? é melhor resistência mecânica. É. Para tu entender por que, Felipe, o buraco é um pouquinho mais embaixo, mas sim ela é de melhor resistência mecânica. Na outra aula os caras me perguntando assim, mas Paulo, tu me disse que o eutético era de menor resistência mecânica? Aqui não. Aqui nesse ferro carbono não vai ser. Porque o eutético não tem essa cara lamelar, infelizmente. Tá? Por que o eutético não tem essa cara lamelar? Porque embaixo do eutético eu vou ter uma outra transformação ainda. Vocês estão me entendendo? Na verdade o eutético quem é? Esse cara aqui. Líquido, 2 sólidos. Quais sólidos são gerados aqui? Alfa e beta. Tá? Mas eles não vão ficar tão perfeitinhos assim, e ainda vão mudar quando baixar. Tá? Então não é mais o cara de maior resistência mecânica. O de maior resistência mecânica é o eutetoide. Tá? Por quê? Porque é todo mundo igual. Se eu estiver acima do eutetoide, eu tenho mais do componente duro, da tal sementita, mas não me adianta muito também. Não em resistência mecânica. Porque ele já deixa de ser homogêneo, vocês estão entendendo? Eu já passo a ter gente dura demais. Já começa a me incomodar a paciência. Consegue entender? O que eu preciso para ter resistência mecânica? Eu preciso que alguém duro impeça o mole de deformar. Certo? Agora, se eu tenho duro demais, eu acabo, na verdade, atrapalhando o mole. E eu acabo quebrando em volta do duro. Vocês entendem? Deixa eu dar uma outra possibilidade para vocês. Imagina que eu tenha todos os grãos com esse madrepérola. Tudo bem? Todos iguais. Quando eu puxo, onde é que vocês acham que ele vai quebrar? No contorno do grão, porque é o único lugar onde eu tenho esse madrepérola. Concordam? Então quem é que está aguentando ali o contorno do grão? Agora tu imagina se eu boto o componente duro no contorno do grão. Pô, aí é o negócio da gringola. Aí tu já não tem mais aderência de grão para grão. Vocês estão me entendendo? E ele acaba quebrando mais fácil ainda. Então sim, o meu ponto de maior resistência mecânica para aço em resfriamento lento é esse ponto. Tá? Bueno. Agora sim, ó. Quem é que eles chamam de aço? Eles chamam de aço o limite máximo de solubilidade do carbono em alguma fase. Qual? Qual a fase que eu tenho mais limite de solubilidade pelo carbono? Para nós, na austenita. Para esse gráfico aqui, é alfa. Certo? Aqui, ó. Na verdade, aqui, ó. Se B fosse carbono, o B é da onde aqui? Um racional limite de solubilidade. Olha pra cá, pessoal, olha pra cá. Onde é que está o carbono? Está no alfa. Então ele está solúvel, concordam? Então, se convencionou dizer que aço vai até aqui. Tá? Então até essa quantidade química aqui é aço. Daqui pra frente o que é? Fundido. O que eles chamam de ferro fundido. Vocês vão ter que entender hoje o que é um ferro fundido. Mas esse ferro fundido não é bom. Por que não é bom no caso da liga ferro-carbono? Porque esse sim tem muito do componente duro. Vocês estão me entendendo? No aço eu ainda consigo jogar com esse excesso de componente duro. Agora dali pra cima já é muito demais. E para que serve o ferro fundido? Temperaturas, quanto é temperaturas? Pra quase nada. Hã? Fazer peças moldadas? Não. Na verdade, nós temos que usar a nossa lógica, pessoal. Se o cara tá cheio de componente duro, o que ele é? Hã? Duro. Se ele é duro, para que ele serve? Não, só para resistência ao desgaste. Enxergam alguma outra aplicabilidade? Pega um duro e bate, quebra. Pega um duro e puxa, quebra. Então só serve para resistência ao desgaste. A rigor, por enquanto, é só para isso que ele não serve. Tá? Pessoal, você tem que entender isso aqui. Alguma dúvida no que eu falei? Com esse diagrama? Mas ficar fundido é o ácido intersectório. Alguma dúvida aqui, pessoal? Eu não vou voltar. Vamos lá? Então tá. Então, esse daqui é um diagrama genérico que não nos serve, porque tem outros pontos que nós não temos. Se vocês olharem aqui, ó, em 2000 Celsius, ele está dando o meu ponto peritético, que é aquele lá. Tá? Transformação peritética é líquido mais sólido vira novo sólido.
Depois ele me mostra minha transformação eutética em 1400 graus, certo? Na transformação eutética, na composição, ele vem lá 50%, eu venho com um líquido e gero o quê? Dois sólidos diferentes. Dois sólidos. Tá? Aí vem a transformação monotética em 1100. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Essa daqui realmente não nos interessa. E essa aí eu, Paulo, nunca vou pedir. Tá? Porque nem aparece no ferro carbono, então. Mas a rigor a monotética eu venho com um líquido, certo? E gero um sólido. Se eu gero um sólido com uma solubilidade, a composição do líquido muda, necessariamente. Tá? Então é isso aí, mas não nos interessa. Depois do monotético vem o meu ponto eutetoide, que é o quê? Um sólido de alta solubilidade virando dois outros sólidos. Tá? Isso é importante. E depois o eutético que a gente já... Ah, um outro eutético, desculpa, esse aqui, né? Um líquido que gera dois... É isso aí. Tá? Peritetóide não existe. Bueno, vamos continuar então? E agora nós vamos ter que entender ele melhor. Tá? Bom, então se vocês olharem, a quanto de carbono ele vai ali na direita? 6,67%, isso tem que ficar gravado. É a quantidade de carbono que cabe... Aonde? Na austenita ou na ferrita? Na austenita. Tem nada a ver, é a quantidade de carbono que está na sementita. Tá? Vamos começar a olhar para isso aqui melhor. Aqui, ó, em 0% de carbono, o que eu tenho? Quais são os pontos que me interessam ali em 0% de carbono? Hã? Em 0% de carbono, quem é que me interessa? Quanto? Quais são os pontos que me interessam? 912? Não. Não. Eu tenho 0% de carbono? Não. Quem é que me interessa? Aqui é alfa, concordam? Aqui é o quê? Aqui. 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 Hã? Alfa? É a entropia do carbono que nós vimos lá antes. Então a primeira matéria está aqui, está vindo e está voltando. Quando chega em 912, o que acontece com alfa? Vira gama. E gama até 1390 e qualquer coisa. Que vira o quê? Delta. Delta até líquido. O delta serve para alguma coisa? Não. Se for 100% ferro, não. O delta serve para poucas coisas. Para que serve o delta? Para forjar. O que é forjar? É tu pegar um cara em alta temperatura, sai. Tá? Então tu bate muito nesse cara e transforma uma baita de uma deformação no estado sólido. Certo? Para isso eu tenho que deformar muito o cara. Portanto eu devo trabalhar em alta temperatura. Concorda, Júlio? Para poder deformar tanto. Bueno, por que eu te garanto que eu preferiria trabalhar em 1500 e não trabalhar em 1200? Vamos pensar assim, ó. Por que eu usaria 1200? Então, por que eu não baixo e não trabalho tudo com 915? Porque 915 a temperatura é menor, não seria tão fácil eu apertar. Então eu vou subindo. E daí eu posso chegar em 1200, temperatura mais alta, mais fácil de eu apertar, concordam? E por que eu te digo que quando eu vou forjar, geralmente eu procuro delta? Estrutura cristalina, porque o delta é CCC. E embora a temperatura esteja lá em cima, em 1500, ele é CCC e ele deforma menos que o CFC. Então eu posso apertar e ele não desanda, ele não escoa na minha matriz demais. Vocês estão entendendo? É como apertar um chiclete, não. Sei lá. É como apertar uma mão. Se tu aperta o cara, embora mole, ele desanda todo na tua matriz. Por outro lado, se tu apertar uma fruta mais dura, mesmo que a temperatura seja mais alta, ela não desanda tanto, ela se molda na tua matriz. Conseguiu me fazer claro? Então o delta tem uma certa aplicabilidade. Embora a temperatura seja mais alta, ele é menos dútil do que o alfa.
Não. Do que o gama. Estão me entendendo ou não? Respondam, pessoal. Sim? Tá. Então seria a aplicabilidade que ele tem. Fora isso, nenhuma. Já o gama é outra coisa. O gama é útil. Primeiro, por que ele é útil? Porque ele não é magnético. Tá, mas e daí, Paulo? Tu acha que eu vou pegar e botar um gama não magnético na minha mão aqui para trabalhar porque ele não é magnético? Não. Quanto é que ele está de temperatura? Sei lá, 1000 vai cacetada. Então não tem. Então o gama pode me ser útil se eu conseguir mantê-lo aonde, Carlos? Temperatura ambiente. Como eu mantenho esse gama a temperatura ambiente? Existe alguma possibilidade ou não? Adicionando outros. Pode ser que adicionando alguém eu consiga. Só que se eu adicionar alguém, isso aqui não existe mais. Vocês concordam comigo? Porque eu não tenho só ferro e cementita. Eu tenho que puxar para frente uma outra ordenada. E se eu adicionar mais de alguém, eu vou ter que puxar a outra também. Então, na verdade, a gente não tem diagramas de fase para vários aços. Nós temos esse diagrama de fase e daí nós pensamos em como o elemento de liga influencia nele. Mas a gente não sai a montar isso aí para tudo quanto é aço que tem. Até porque tem uma cacetada de aço. Tá? Bom, então esse gama aqui me interessa. E aqui está o alfa. Tudo bem? Tá. Então vamos olhar isso aqui com um pouco mais de detalhe então. Vamos esquecer a região lá de cima e vamos olhar para ele. Na verdade, se eu estou descendo aqui, está todo mundo na austenita. Carbono todo dissolvido. Certo? Então tá. Cheguei aqui no meu ponto eutetoide, zero quanto? 0,77 de carbono. Quem eu gero a partir do meu ponto eutetoide? Tira a mão só. Ferrita mais cementita. Ferrita mais cementita. Esse cara tem um nome. Qual é o nome? Perlita. Tá? Então ali naquela composição química, 100% dos grãos perlíticos. Tranquilo? Sim. Vamos um pouquinho para a esquerda de novo então. Eu estou vindo da austenita e eu começo a gerar quem? Ferrita, esquerda. cementita com perlita. Ferrita. Que cabe quanto de carbono? 0,02. Cuidado, cabe 0,08 a temperatura ambiente. E cabe 0,02, não, cabe 0,008 a temperatura ambiente e 0,02 a máxima solubilidade. 700. Aqui, quando eu começo a gerar ela, eu não sei a solubilidade, eu tenho que trazer para cá. Só isso. Então eu estou gerando ferrita. Como cabe muito pouco carbono, o carbono que tem está indo para onde? Para a austenita. E a composição química da austenita começa a bater aqui, concordam? E quanto mais eu baixar a temperatura, mais austenita ou não? Mais austenita. Menos. Mais carbono na austenita. Mas mais o quê? Concordam? Mais ferrita que cabe menos carbono, portanto a austenita que tem mais rica em carbono. Até a austenita ter essa composição química. Certo? E a austenita vira o quê? Vira perlita. Cementita mais alfa. Certo? Qual vai ser a minha microestrutura aqui então? Eu digo o quê? Mais grãos de perlita. Quanto mais para a esquerda eu tiver, menos grãos de perlita e mais ferrita. Tranquilo ou não, pessoal? Tá. Então, se eu vou gerando, que foi o que algum de vocês falou aqui, quando eu vou gerando ferrita, na verdade eu vou botando a composição da austenita com o carbono que tem, mas não é a máxima solubilidade do carbono na austenita, concordam comigo? Qual é a máxima solubilidade do carbono na austenita naquela temperatura? Não foi isso que eu perguntei. Eu estou baixando e eu estou gerando ferrita. Tudo bem? Eu estou ali à esquerda do eutetoide. Daí a austenita vai ter uma composição química, não vai? Ela é a máxima solubilidade do carbono ou não? Não me entenderam ainda? Aqui, ó. Eu tenho uma quantidade de ferrita e a composição química da minha austenita qual é? Traz para a direita. A máxima que cabe na austenita ou não? Não. Qual é a máxima que cabe?
Não, não. A máxima que cabe é 2,11, mas e nessa temperatura, qual é a máxima? É a da linha lá. Não, Não, vai até ali dali. vai até aqui, ó. Aqui seria o máximo que caberia. Por que eu não tenho? É porque tem uma parte do carbono que tá. É, porque não tem carbono suficiente para bater lá. Então por isso. Vocês estão me entendendo? Então assim, pessoal, ó. Quando eu chego aqui, ó, eu tenho uma composição da ferrita mandada por aqui e uma composição da austenita mandada por aqui, mas não é a máxima. A máxima é essa daqui. Só que eu não tenho carbono para chegar nela. É isso. Tá? Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos continuar. Professor, eu tô com um pouco de dificuldade nisso aí porque eu não conheço a parte da austenita ferrita. O alfa vira ferrita, é isso? O alfa é. Todos? Mentira. Ah, não, tu deve ter visto antes. Tá falando meio rápido, assim, não tô pegando. Não, mas tu deve ter visto antes, lá quando a gente estudou a entropia do ferro. Ah, não, tá, sim, eu tô vendo nessa parte do gráfico aí. Eu não entendi ali, o alfa vira ferrita e aí ele se junta com a austenita e vira perlita, é isso? Não. Pode explicar isso aqui? Eu tô vindo e uma hora qualquer austenita para todo mundo. Isso tu consegue enxergar? Sim. Tá, sim. Quem é a austenita? A austenita é aquele gama que tem ali. Tá? Então uma hora todo mundo tá austenita. Se tá todo mundo austenita, onde é que tá o carbono? Tudo ali. Perdeu austenita, que cabe. Então por isso. Tá? Daí quando eu chego aqui embaixo, quais as fases que o diagrama está mostrando que eu tenho aqui dentro, velho? Alfa e austenita. Alfa e austenita, concorda? E se era todo mundo austenita, tu acha que a austenita vai virar austenita? Então a austenita continua sendo austenita, concorda? Então a austenita vira quem? Vou perguntar de novo. Quem é que tem ali dentro? O alfa e a austenita. O alfa e a austenita. Quem é que tinha antes? Só austenita. Então quem é que virou alfa? Alguma austenita, né? Necessariamente. Então alguma austenita virou ferrita. Concorda? Cabe carbono na ferrita ou não? Alguma coisa. Pouco. Quanto que tu acha que cabe de carbono na ferrita? Leva para a linha da ferrita. Eu acho que é isso que está te faltando, velho. Ó. Na verdade, essa região bifásica, tá vendo aqui onde está meu dedo? Quais são as fases que tem nela? Alfa e austenita. Ele está delimitado pelas duas fases que tem nela, entendeu? Então a composição química de uma fase, onde que está? Na fase. E da outra fase? Na outra linha da fase. Então, quando eu chego aqui, vou te dar um número qualquer, 0,3, certo? Na verdade, quanto que eu tenho de carbono aqui, pessoal? 6. Quanto que eu tenho de carbono aqui? 4,4. 4. Aqui 0,77. Então aqui eu devo de ter o quê? 3 ou 0,3? Tá bom? Então eu vou te dar um número. Eu tenho uma liga ferro-carbono com 0,3% de carbono. Tranquilo? Tranquilo. Então, se eu estou na austenita, todo 0,3 está onde? Dentro da austenita. Certo? Aí eu chego numa zona que aparece a ferrita. Quanto que cabe de carbono na ferrita? Bem menos do que antes. O que cabe de carbono na ferrita, tu vai para a linha da ferrita. Tranquilo? Bom, eu não sei te dizer exatamente quanto, mas é menos do que 0,02. Porque 0,02 é o máximo. Tá? Então, eu estava vindo com 0,3 num grão. Esse grão vira ferrita e cabe 0,02. Tudo bem? Tem uma diferença aí, não tem? Tem uma baita uma diferença, tem carbono sobrando. Para onde vai esse carbono? Vai para a austenita. Por que vai para a austenita? Porque cabe. Simplesmente porque cabe. Tá? Quanto que cabe na austenita? Na verdade, caberia tudo isso aqui, ó. Que é essa linha. Estão entendendo? Mas ele não fica nessa quantidade, ele fica nessa. Porque é o que tem. Só isso.
Se eu baixar mais a temperatura, aparece mais quem? Mais ferrita ainda. Concorda? Agora, então pensa, antes eu tinha 10 grãos com 0,3. Logo depois eu tenho 1 grão com 0,02 e 9 grãos com um pouco mais do que 0,3. Concorda? Agora eu baixo mais a temperatura. Agora eu vou ter 5 grãos com 0,02 e outros 5 grãos com bem mais do que 0,3. Concorda? E se eu baixar mais, talvez eu tenha 9 grãos com 0,02 e 1 grão com quanto? Com muito mais. Até quanto? Até 0,77. É o máximo que cabe ali. Estão me entendendo? E esse 1 grão, quando baixar de 727, vai virar o quê? Aí vira perlita. Tá? Então tenta entender assim, ó. Esses 9 grãos de ferrita que tinha vão continuar, porque eles já existem. E esse 1 grão vai virar uma mistura ferrita-sementita. Entendeu? Que é o que nós chamamos de perlita. A sementita se forma ali também, tá? Não, a sementita se forma da linha para baixo, ó. Do 727 para baixo. Tá, então os dois ali vão virar sementita e perlita. Que dois? A A austenita e a ferrita? Não. O que está escrito aqui? alfa e sementita. Então, ele não está mentindo. Eu tenho alfa e sementita. Então, o alfa que já tinha, continua. Tá? E a austenita que tinha, vira quem? Alfa mais sementita. Da mesma maneira que tu veio nas últimas aulas? E essa alfa mais sementita é a perlita. É a perlita. Da mesma maneira que a gente tinha lá no Eutético, aquela mistura meio maluca. Aqui a gente tem também. Mas o Ah, alfa, então, no caso- o alfa que tinha antes, ele tá nessa estrutura lamelar também? Não, é grão de alfa. Da mesma maneira que eu tinha antes. Tá. Grão sozinho de alfa. Esse sim eu vou chamar de alfa primário. Por quê? Porque ele se formou. Até a temperatura ambiente eu vou chamar de alfa primário. Por quê? Que é o alfa que se criou abaixo da temperatura. Não. Não. Tem a mesma composição do primeiro alfa. Porque muda muito pouco em relação ao primeiro alfa, entendeu? Cauê. Ele muda muito pouco, olha aqui, ó. A mudança é quase nula. Vai de 008 para 02. Olha, desculpa. Vai de 002 para 008, é muito pouco. Então eu continuo chamando ele de alfa primário, tá entendendo? Só isso. Mas então, quem é que eu vou ter de microestrutura aqui embaixo? Grãos de alfa mais grãos de perlita. Que no caso o alfa é a ferrita. Alfa é ferrita. Então não é lamelar. Hã? Não é lamelar. Quem? A perlita. Mas o alfa não. O alfa já apareceu. Então é a mesma coisa que a gente tinha no nosso eutético lá de antes. Só que agora eu estou aqui, com 2 sólidos. Pessoal, eu preciso continuar. Entenderam? Sim. Não, a ferrita que está dentro da perlita se formou abaixo de 727. Tá? Da mesma maneira que o outro lá. Agora a ferrita primária, aquela lá, se formou antes, nem sei quando. A fita primária que chama acho que é protetóide. Eles chamam de protetóide. Protetóide. Agora nós vamos para a direita. Tudo bem? Então vamos lá. Todo mundo austenita. Quando eu chego aqui, quem é que aparece? Sementita. Tudo bem? Vamos me largar aqui, ó. Vamos pro 1. Pode ser? Estamos na linha do 1. Quanto que eu tenho de carbono naquela liga? 1. 99 ferro, 1 de carbono. Tudo bem? Bueno. Quando eu chego aqui, quem é que começa a aparecer? Sementita. E tem quanto de carbono? 6,67. Só que antes todos os grãos tinham quanto? 1. Se aparece um grão com 6,67, o que acontece com os outros grãos? Diminui. Concordam? E quanto mais sementita eu tiver, mais diminui a composição química de quem? Da austenita. Mais diminui a quantidade de carbono na austenita. Por que na austenita? Porque é o que ele está dizendo ali, não é? A austenita mais sementita, não é o que ele está dizendo? E até quanto vai a composição química
do carbono na sementita? Desculpa. Do carbono na austenita? Até o 0,77 de novo, ó. Até aqui. Eu perguntei, não, mas é que pra liga, eu tô falando da liga, entendeu, Felipe? Pra essa liga com 1% de carbono, até quanto vai a quantidade de carbono na austenita? Tá? Para essa liga vai até 0,77, certo? Então quando eu chegar em 727, quem eu tenho? Eu tenho grãos de sementita, ou sementita se preferirem, tudo bem? Vamos segurar os grãos assim, então esperem um pouquinho para viajar comigo. Eu tenho sementita e grãos de austenita, tudo bem? Esses grãos de austenita com 0,77 vão virar o quê? Hã? Perlita. Então quem eu vou ter na minha microestrutura por cento de temperatura? Perlita e sementita. Entenderam ou não? Sim ou não? Sim. Tá. Agora vamos mudar, então o fraco começa a ser um pouquinho mais embaixo. O que acontece? Eu estou vindo da austenita, certo? Vocês acham que a quantidade de sementita que eu gero aqui é muito grande ou não? Nunca é uma quantidade tão grande, pelo menos não até aqui. Na verdade, tudo que eu quero te dizer é que a quantidade de austenita ali sempre é muito maior que a de sementita. Pelo menos até o 2,11. Eu sempre tenho muito mais austenita do que sementita. Concordam ou não? Então agora vamos pensar de uma outra maneira. Se eu tenho muita austenita e a sementita aparece, eu estou numa temperatura alta ou baixa ali? Alta. E se a sementita não é em tanta quantidade, ela não pode caminhar? Vocês estão me entendendo ou não? Sim. E se ela caminhar, para onde que ela vai? Ela vai se juntar. Ela não é tanto ao ponto de fazer um grão. Vocês concordam comigo ou não? Se ela não faz um grão e se junta, como é que ela fica? No contorno da austenita. Vocês estão me entendendo? Porque ali ela pode caminhar, mas ela não tem potência para ser um grão de austenita, de sementita inteiro. Então eu acabo tendo, nessa região aqui, ó, grãos e sementita no contorno. Depois que baixar, a austenita vai virar o quê? Perlita. Portanto, quem eu vou ter? Perlita e sementita no contorno. Pô, e aí a coisa começa a ser ruim, tá me entendendo? Porque é o que eu falei antes, eu passo a ter um cara duro no contorno, que não me serve de nada. Alemão, tá vendo a aula, irmão? Então, eu passo a ter um cara duro no contorno que não me serve de nada. Então, na verdade, esse aço acima do 0,77, ele não é tão bom quanto um aço abaixo do 0,77, vocês estão me entendendo? Embora eu tenha mais do componente duro. Consegue entender o que eu estou falando ou não? Eu poderia esperar assim, poxa Paulo, acima do 0,77, 1% de carbono é melhor do que 0,77. Ah, por quê? Porque eu tenho mais do componente duro. Mas não é bem assim. Porque o componente duro não está mais te ajudando. Ele está te atrapalhando. Por quê? Porque ele está no contorno do grão e deixando o cara mais frágil. É esse o princípio da coisa. Tá? Vamos só abrir um parênteses. Isso quer dizer que eu não uso esse aço? Não. Hã? Faço. Te explico depois, mas não faria aço. E no que eu usaria esse aço então? Como eu usaria? Isso é um parênteses. É um parênteses para que vocês entendam a matéria como engenheiros. Como eu poderia usar esse aço que tem 1,5 de carbono? O que ele é? É uma cerâmica, é um carboneto, concorda? É um metal ligado com carbono, portanto ele é um carboneto. Será que existem algum outro metal que é ávido pelo carbono também ou não? Além do ferro? O que vocês acham? Deve existir, né? É lógico. Na verdade existem outros que são mais ávidos pelo carbono do que o ferro e que quando unidos com o carbono ficam muito mais duros ainda. Por exemplo, o tungstênio, se tu largar lá no meio, o que o tungstênio vai fazer? Ele vai pegar esse carbono que está sobrando, que está com sementita em contorno de grão atrapalhando a tua vida, ele vai pegar esse carbono e ele vai se unir com o carbono e vai formar uns carbonetos muito maiores
do que a sementita, entendendo? Então ele vai formar uns carbonetão lá dentro. Como ele está roubando carbono, de repente ele rouba carbono demais e eu passo a ter bolas de carboneto de tungstênio e uma matriz tranquilinha, só de perlita. Não tem C nenhum, vocês estão me entendendo? Porque esse carbono que estava gerando a sementita que incomoda está no carboneto de tungstênio agora. E o carboneto de tungstênio pode ter outras aplicações, uma resistência ao desgaste muito maior, um ponto de fusão muito maior, tá? E como ele está grande, ele não está espalhado em tudo quanto é lugar, e de repente o teu cara aguenta a pancada. Então tu pode ganhar em tenacidade adicionando elementos de liga. Se não fosse tungstênio, poderia ser molibdênio, ia fazer mais ou menos a mesma coisa. Vocês estão me entendendo? Então, em termos de engenharia, esses aços daqui do 211 até o 0,77 eu até usaria se eu adicionasse elementos de liga com algum interesse para mim, tá? Mas a rigor, quais são os aços que eu uso? O aço com 1077 ou talvez 0,8, 0,9 estoporado. Uso em quê? Em molas. Porque esse cara deve de ter uma alta resiliência, vocês estão entendendo? Dos aços ele deve de ter grande resiliência. Se na mola não tiver aplicação de pancada ou de tração, eu boto ele ali que ele deve aguentar. Então geralmente um aço mola é um aço comum ao carbono com alto carbono. Depois vem os aços médio carbono, que devem pegar a faixa de 0,5 a 0,7. Ou 0,4 a 0,7, esses caras já são usáveis. Bem usáveis. Tá? E os baixo carbono vão de 0 a 0,3, ou desculpa, de 0,3 a 0,5, sei lá, fica nesse meio do caminho aí. Então 0 a 0,3, 0,5 a 0,7, 0,7 para cima, tá? Os baixo carbono, onde eu usaria? Você tem carro? Teu pai, teu tio? Alguém deve ter. Que aço tu acha que tem na porta do carro? 1020, o que é o 1020? Tem quanto de carbono? 0,2, é o baixo carbono. Por quê? Porque se eu me encostar, não vai quebrar a porta do carro, vai, sei lá, vai... E ele tem sobredeformação também, né? Vai entortar e não vai quebrar de cara. Agora, se a porta fosse um 1070, um 1080, pô, eu ia dar um joelhaço e ela ia, tubufte, quebrar. Tá, pessoal? Então, o aço mais fabricado que tem... O aço mais fabricado que tem é o 1045. Por quê? Ai. Não, o buraco também é diferente. No 1020, se eu tentar endurecer, eu não consigo. Porque ele tem muito pouco carbono. No 1070, se eu tentar endurecer muito, o que eu chamo de endurecer? Resfriar rápido. No 1070, se eu tentar endurecer, eu consigo. Mas ele já tem carbono demais. Eu não vou ganhar muito em relação ao 1045. O 1045 é a quantidade ideal para eu jogar na água, tudo muito parecido com o mesmo componente. Então ele vai te dar 100% de algo duro e ninguém vai te atrapalhar. Se eu te der um 1077, ele vai te dar 100% de algo duro, mas vai ter alguém atrapalhando. Posso fazer uma analogia disso ao TED? Resistência. Pode, mas com cuidado, né? Porque não é em termos microestrutural. Sim. Mas tu poderia fazer uma analogia com um eutetoide agora. Esquece teu eutético um pouco. Porque agora tu já sabe o que é aço. Sim. Tá? Bom, então o 1045 é algo que nós usaríamos muito, tá? Mas essa seria uma classificação genérica de aço. O aço aqui vai até quanto então, pessoal? 2,11. Até 2,11, eles convencionaram isso. E assim vai ficar. Aço vai até a solubilidade máxima do carbono na austenita. Que é quanto? 2,11 a 1000. Isso nós vamos ter que decorar. 727, 1148, que mais? 912. Me esqueci. 912. 1500 quanto? Não, 1512? Tá bom? 912. O 0,77 ao 2,11, tu falou a aplicação mais ou menos é da mola? Ou não? Não, tu não tem um aço mola com 2% de carbono. São aços ligados. São aços para os quais tu tem que colocar elemento de liga para que eles se apoderem do carbono e te deem alguma característica que tu quer. Tungstênio, molibdênio, nióbio, tântalo, coisas assim. Tá. Então não se usa mais ou menos esse... Não em aplicação chula estrutural, não, nem pensar. Já passam a ser aços especiais.
Esse 1045 é muito restrado, a mesma coisa que o tratamento. Como? Tipo, um 80-20 com tratamento superficial de carbono. Não, são coisas bem diferentes. 80-20 eu nem conheço, o 80 me é meio estranho. Nem sei se usa. Se usa 86, usa assim, mas sem muito estresse. Na verdade, é uma outra coisa, entendeu? É que no 80-20 eu boto outros elementos de liga. Tá? Mas esses elementos de liga que eu boto não são nem para ligar com carbono, porque o 20 continua sendo 1020. Então já é um outro princípio que eu não posso bem te explicar agora. Tá? Mas o que eu posso te dizer? Os aços alto carbono eu tenho que ter elementos de liga para roubarem o carbono dali. Senão o carbono como sementita te atrapalha. Tá? Com 1020 não dá pra fazer tratamento. Não, dá. Eu vou te explicar quando chegar lá. Tudo dá. Só que periga tu não ganhar tanto em aumento de dureza. Tá me entendendo? Então, na verdade, tu pode fazer o mesmo tratamento térmico, só que não vai ficar todo mundo endurecido. Então, tu não ganharia tanto fazendo o tratamento térmico. Aí não compensa, não pode. Aí não compensa, em termos de ganho de dureza. Já no 1045, tu faria o tratamento térmico e ficaria todo mundo idealmente duro. Tá me entendendo? Aí, por isso que ele é mais usado que o 1020. Pelo menos para tratamento térmico. Tá? Pessoal, posso continuar então? Então a gente está aqui. Então, todo aço que eu tenho passa a ser composto de sementita no contorno de grão e perlita. Certo? Agora nós vamos ferro fundido. O que conceitualmente é o ferro fundido? É uma liga ferro-carbono com teores de carbono acima de 2,11. Portanto, ele tem muito dessa sementita, que não me adianta de muita coisa. Ele só é duro demais. Agora pensa comigo. Se o cara é muito fazer eu te largar 4,23 ou 4,25 de carbono? Nenhuma. Se o cara é muito duro, que diferença vai fazer se ele está sujo com 10 de silício ou com 9,5? Se o cara é muito duro e eu não vou usar, que diferença vai fazer se eu fabricar ele meio que miguelão ou se eu fabricar ele muito bem? Nenhuma. Tá? Então é por isso que os caras tendem a te dizer que o ferro fundido é mais barato. Por quê? Por duas razões. Qual a primeira? Qualidade inferior. Qualidade? O que quer dizer assim? Se tu quiser Qualidade é ele- relativo. Tu Se pode fabricar ter ele bem ou não, vai dar no mesmo, então canal tem muita qualidade. Qualidade boa. Não, cuidado, esse termo é perigoso. Tu pode ter qualidade para uma pessoa e não ter para outra. Tá me entendendo? Vai depender do que a pessoa gosta. Então, cuidado. Eu vejo muitas pessoas em engenharia falar assim, esse é preciso e o outro não é. Precisão em relação a quê? Então, eu não posso dizer que a qualidade é ruim. O que eu posso te dizer assim, ó? 2,11 não vai mudar muito. Não vai mudar muito, então tu fabrica de qualquer jeito. Mas não é só por isso que ele é mais barato. A primeira razão dele ser mais barato é isso aqui, ó. O ponto de fusão dele é mais baixo do que dos aços. Tá? E agora sim, como eu não me preocupo em um controle tão bom, porque eu não vou ter grandes diferenças de resistência mecânica, ele é mais barato usualmente. Tá? Porque daí eu faço de qualquer jeito, eu não vou botar ele no gancho para levantar meu carro, de jeito nenhum. Tá entendendo? Eu vou fabricar ele para queimar o fogão da minha casa, isso sim, para ser o queimador. Daí eu não estou muito preocupado se ele está sujo ou limpo, entendeu, Marcelo? Porque vai estar no fogão da minha casa. Agora o aço que eu vou levantar o guindaste no polo naval, pô, esse eu tenho que cuidar mais. Então esse é muito mais caro, tá? Mas a rigor, o ferro fundido é um ferro carbono com muita sementita. Ah, meu Deus. Então vamos lá. Aqui, ó. Eu estou vindo aqui, 4,3. Quando eu chego na temperatura de 1148, o que acontece? Ali tem um eutético. Então todo líquido vira quem? Quais? É. Então a gente poderia pensar como lá no chumbo estanho, que agora eu teria grãozinho bonitinho. É verdade, porque é a austenita que eu tenho ali. E se eu baixar mais a temperatura, muda a composição química da austenita. E se eu baixar mais, muda a alotropia da austenita, ela deixa de ser austenita. Certo? Então não é mais verdade que aqui o meu eutético é bonitinho. Por quê? Porque daqui para baixo tudo vai mudar. Estão me entendendo? Então, na verdade, o chato é que eles mantêm o mesmo nome. Então deixa eu explicar para vocês. Ó.
Eu chego aqui e eu gero 100% de um sólido chamado ledeburita. Saco, né? Esse é o nome que eles dão para a perlita do ferro fundido. Chama ledeburita. Então eu gero 100% de ledeburita, que é o quê? Austenita e sementita. Tá? Fica lá melado. Não. Nem naquele ponto ali? Nem naquele ponto, porque a temperatura é muito alta e o cara não como é que eu vou te explicar? Ele não se apronta muito. Então fica num formato meio gozado. Daí, só que a variação de composição química ali na austenita também é grande. Tá vendo ali, né? Quando eu baixo a temperatura, o limite de solubilidade da austenita muda muito. Então eu dou uma baixadinha na temperatura e o que acontece, pessoal? Muda a composição. Na verdade aparece mais sementita. Concorda comigo? Se aparece mais sementita, já ralou. Não vai mais ficar nas lamelas que estavam. Vocês estão me entendendo? Vamos lá, pessoal. Então, aqui eu tenho 100% de um eutético meio perfeitinho, chamado ledeburita. Só que se eu baixo mais, aparece o quê? Mais sementita. Certo? E a composição da austenita? Diminui em termos de carbono. Baixo mais, aparece mais sementita. E a composição da sementita é qual? Hã? A composição da sementita vai aumentando. Vai diminuindo o carbono. A composição da sementita vai ser igual. Sempre a mesma. O que vai aumentando é a quantidade da sementita. Entendeu, Danilo? Então, mais sementita, portanto, quanto mais sementita, menos o quê? Carbono na austenita. Até que a austenita chega em 0,77. Concordam? Quando a austenita com 0,77 transforma em quê? Em perlita. Só que agora é uma perlita entupida de sementita. Concordam? Ele continua mantendo o mesmo nome, infelizmente. Ele continua chamando essa estrutura daqui para baixo de ledeburita. Então isso é um problema. Tá? Ledeburita é um eutético de austenita e sementita, bem como ledeburita é um eutético de sementita e ferrita. Tá? Mas enfim, é a literatura que dá isso. Tá? Então, tudo que tem aqui, ó, é o que eles chamam de ledeburita. Tá? Bom, então vamos dar uma pensadinha assim, ó. Vamos tentar vir aqui pro lado. Certo? Não, vamos voltar para cá meio segundo. Austenita. Sementita. Concordam? Só que a quantidade de sementita não é grande. Lembram disso? Portanto, vai para contorno de grão. Quando chega aqui, o que eu tenho? Tem ledeburita. Estou à esquerda do ponto. Ledeburita não existe. Grãos de perlita e sementita no contorno. Agora vamos um pouquinho mais para a direita. Tudo bem? Na verdade, quem é que está aparecendo agora? Sementita. Só que agora não é tão pouca. Vocês estão me entendendo? E se não é tão pouca, ela trava em alguém. Então ela não consegue caminhar tanto. Ela vai ficando presa no meio da austenita. Vocês estão me entendendo? Ela não consegue sozinha ir lá para o contorno. Então, na verdade, ela fica presa na austenita. E se eu baixar mais... Hã? Não. Só imagina que ela não consegue caminhar toda a austenita. Só imagina isso. E eu baixo mais a temperatura e aparece mais. Se as primeiras não caminharam tanto, as segundas também não caminham tanto. Certo? Mas o que eu vou ter então? Um grão de austenita com sementita dentro dele. Concordam? E se eu baixar mais a temperatura, uma hora essa sementita vai virar o quê? O que eu falei? Me desculpa. Então eu tenho grãos de austenita com sementita dentro. Se eu baixar mais a temperatura, certo? Uma hora esta... Essa austenita vai virar quem? Perlita. Concordam? Só que a perlita vai ter quem? Sementita dentro. Aonde? Hã?
dentro das lamelas. No contorno não mais, porque ela não foi ainda. Ela não conseguiu ir antes. Qual é o único lugar em que ela pode estar, essa sementinha que estava lá dentro? Não, no contorno ela não vai, não conseguiu ir. No meio das lamelas, vocês estão entendendo? Pô, então aí é que ele começa a virar ferro fundido. Vocês entendem o que eu falo? Por quê? Porque eu começo a ter sementita demais. Lá no final do aço eu tinha sementita no contorno. Tudo bem, sei lá, eu ainda segurava o tranco. Agora eu tenho sementita em tudo quanto é lugar. Agora não tem onde eu não a tenha. E o cara é mais frágil. Vocês estão me entendendo? Mas não tinha dito no início que o contorno era mais prejudicial? Era mais prejudicial em termos de resistência mecânica. Só que a resistência mecânica dos dois ali continua igual. Tá? E na verdade eu não deixo ninguém deformar ali. Antes o contorno tect quebrava. Agora todo mundo quebra. Então é tudo tão ruim quanto em termos de resistência mecânica. Tá? Por enquanto vamos pensar assim. Então na verdade aqui, ó, nessa região quem é que eu tenho? Eu tenho sementita dentro da austenita e portanto sementita dentro da perlita. Tudo bem? Aqui, nesta região, eu tenho o que eu chamo de meteorita. Além de grãos de perlita com sementita, eu ainda tenho algum grão de sementita. E à direita, vamos dar uma olhadinha. Quem é que aparece aqui? Ele não está completo porque... Depois eu explico. Mas na verdade isso aqui deveria subir, ó. Tá? Quem é que aparece aqui então? Líquido e sementita. Concordam? E aqui, a austenita tem mais sementita. Só que aqui eu já tenho muito carbono, portanto a sementita é umas agulhas, troço comprido, como se fosse agulha mesmo. Tá? Então eu vou baixando e uma hora eu tenho perlita, mais agulha de sementita e mais sementita densa. Tem muita sementita. Não, essa aí. Essa é sementita. Tá? Então esse cara realmente não serve para nada. Tá? Só para resistência ao desgaste. Aonde eu usaria esses ferros fundidos? Hã? Não. Broca. Não também. Só em sulcador de terra, por exemplo. Cara para plantio direto. É só, é aplicação para desgaste mesmo. Na broca eu não usaria. Sim, tá? Vergalhão não, muito duro até para fabricar o vergalhão. Não precisaria. Tá? Então uma aplicação típica, sabe o que é plantio direto? Vergalhão? Vergalhão é um tubo de ferro fundido que quando eles fabricam, eles fazem ranhuras ao longo do tubo para que ele fique no meio do concreto e o concreto não escorregue por ele. Ferro de Na obra. verdade, um tubo de ferro não. Ferro de obra normal. Ferro de construção. Desculpa, é um ferro fundido. Tá? Que na verdade não é mais ferro fundido, por incrível que pareça, é aço. Parou de usar ferro fundido nisso aí. Mas enfim, é um pedaço de ferro com ranhuras. Hã? É, o fumado na parede. Isso. É. Só que não é mais ferro fundido. Mentira. Hã? Tem tendido a ser de aço. Tudo 1045. E se faz até talha dele. Se fazem até talhadeirinha para obra assim mesmo com o próprio aço de obra normal. Os caras esquentam ele, largam ele no óleo e aí afiam uma ponta só e já é. Vai chegar lá, eu vou te explicar tudo isso aí. Não, eu digo isso porque eu vi no shopping, no estágio que eu fui no shopping, os caras faziam. Mas eu vou te explicar todos os motivos, o que é isso aí. A Rádio Peão tem lógica. Tem, é. Eles fazem algumas coisas certas. Inúmeras completamente erradas. Mas tu vai. É por isso que tu tá aqui, na verdade, pra saber se eles estão fazendo certo ou errado. Se funciona. Já jogou aula? Dá até a 7. Usa o Carlos, mano. Pessoal, então aqui eu tenho umas agulhas muito grandes de sementita, é isso que eu tenho, tá? Então esse cara não serve para muita coisa, só para plantio direto. Mas também se eu começar a terra com isso aí, botar uma pedra no caminho, vai bater, vai quebrar, tá? Então... E o que é esse plantio direto? Plantio direto é arado, é quando passa o troço e logo atrás tu planta a semente. Então tu faz o sulco e vai soltando a semente atrás dele, para depois tu vem com outro troço que só fecha a terra. Se tiver uma pedra, Porque o cara da frente é muito duro. Então tem uma certa relação com o solo daqui e o solo de lá. Pessoal, acabou ficando longo. Na outra turma eu falei. Só um pouquinho. Na outra turma eu falei mais coisas. Com vocês eu vou ter que falar mais coisas, tá? Mas o importante é esse entendimento geral do troço. Tá?
Vou tentar ir mais rápido a aula que vem. E a prova deve estar por chegar. Ai, meu Deus. Tá? Entenderam isso aqui, pessoal? Uma aula importante de ter O gravado. material dele tem. Tá gravado, tá gravado. É. Esse aqui é o material dele. Já vem? Não, esse aqui tem. Ah, então, ó.